Entendi. Porque essas memórias, de alguma maneira, a emoção está lá, é extremamente agressiva, quase patológica, então a gente precisa fazer ajustes na qualidade dessa emoção. Precisa orientar para o cérebro racional e para o cérebro emocional, que é uma divisão teórica de Joseph Ledoux, o que está no passado, o que está no presente, por quê? Quando você está num ambiente de alta carga emocional, numa situação de alta carga emocional, a natureza do cérebro faz com que o córtex pré-frontal, que é o lado racional e tudo mais, ele baixa a sua atividade neste momento e prevaleça o cérebro emocional, que é a famosa luta-fuga. Quando você baixa a atividade do cérebro racional, e a atividade do cérebro racional serve para quê? Para orientar você no tempo e espaço, porque ele é temporal, e deixar os eventos em cada uma das suas caixinhas. Agora você está segura comigo, estamos num ambiente legal, as duas estão trabalhando junto e está tudo orientado, tempo, espaço e eventos, e memórias e emoções. Quando isso se desregula, essa emoção altamente angustiante também se perde nisso e fica atuando no seu dia a dia. É complexo, mas é curioso. Não, eu entendo, mas assim... Complexo não, acho que é até simples. É lógico. É lógico, mas é simples, mas é complexo. Mas, no caso, o papel do terapeuta, então, vai ser trazer essa emoção à tona através de técnicas específicas que podem ser, inclusive, a hipnoterapia ou uma psicoterapia também, ou qualquer outra técnica que a gente tenha. De expressão emocional. Mas importa é que a pessoa coloque pra Aí fora. A gente tem o que você falou, Rodrigo, não é perigoso? Isso. Que é o perigo, A minha questão foi assim, que a gente vai falar pessoa disso vai agora. perder a memória, a pessoa vai esquecer. Não vai perder a pessoa memória. Vai modificar o comportamento. Não vai perder a memória, o evento, né, sempre está lá, ninguém apaga uma memória, o que a gente faz... Nos casos é ruim, né? Quantas pessoas não entram em contato comigo? Eu terminei um namoro, eu quero que apagar a pessoa da minha cabeça. Eu falo assim, imagina se fosse possível apagar a pessoa da sua cabeça, aí eu apago ela, você encontra com ela ali na esquina, você se apaixona por ela de novo. Nossa, não quero não. Então é melhor você tirar um aprendizado disso, né? Exatamente. Então a gente não esquece nada, tá? Mas vamos falar dos perigos, que eu acho que é importante todo mundo, principalmente o terapeuta, o hipnoterapeuta que trabalha com uma hipnose regressiva que utiliza a emoção, o nome técnico disso chama-se Affected Bridge, criada por Watkins, John Goodrich Watkins, né, pai da terapia do ego, um psicólogo, né, na década de 40, 50, ele trabalhava com Affected Bridge, nomeado por ele esse nome, né? Enfim, a gente tem uma coisa que a gente chama de faixa de tolerância. Como que funciona a reconsolidação de memória? Você vai pegar a memória que está lá em longo prazo, ela realmente está consolidada, você não tem o que fazer. Quando você traz ela, revive ela vai para o hipocampo. Quando ela está no hipocampo, que é a memória de curto prazo, nessa hora ela fica plástica, ela fica plausível de ajuste. Você trouxe para aqui agora. Sim. E ali a gente vai mudar a qualidade dessa emoção. Muda-se a qualidade dessa emoção, como eu te falei, deixando ela branda, nula, neutra e tal. E depois que a gente mexeu nessa estrutura dessa rede neural, ela vai voltar a ser uma memória de longo prazo. Mas como você mudou nessa qualidade dessa emoção, quando ela volta reestruturada, ela volta diferente. E ela vai ficar agora reconsolidada, ou, de novo, restabelecida com uma outra perspectiva, com uma outra sensação emocional. Só que essa faixa de tolerância é o grande detalhe disso. Você tem que ir direto nessa faixa de tolerância. Se você ultrapassa ela, a pessoa entra em catastrofização e ela não consegue trazer recurso. Catastrofização. Isso, vamos lá. Como que você reconsolida uma memória, né? Usando uma técnica de expressão emocional, por exemplo, a hipnoterapia, já que a gente gosta deste assunto. A pessoa vai não relembrar, ela vai estar revivendo. Legal. Se for uma coisa muito branda, a pessoa está ali de olhinho fechado, eu estou vendo, tal, aí você vai usar suas técnicas, que a hipnoterapia, sinto te dizer, ela não tem um protocolo da hipnoterapia, porque ela vai beber das fontes da psicoterapia, seja ela da psicanálise, o adulto que acolhe a criança, da Gestalt, da fenomenologia, da TCC, todas elas vão ser adaptadas para a gente poder trabalhar isso. Então a pessoa está lá, olhinho fechado, legal, tô vendo ali, eu sofri a vovó tá me batendo e tal, o que você quer que eu faça? Eu vou lá abraçar a criança? Tá, quer abraçar a criança? O que você está fazendo? Você está apenas
lembrando e falando de olho fechado. Você não desestabilizou essa rede neural. A emoção não foi trabalhada. Então, nessa faixa de tolerância está abaixo. O ideal é a pessoa estar relembrando. Os dois cérebros, racional e emocional, têm que estar atuando, porque a pessoa vai perguntar assim: a hipnoterapia eu fico inconsciente? Não, você não fica, você está sempre consciente. 2, mas eu pensei que eu ia dormir na hipnose, que eu ia ficar inconsciente, que você ia fazer alguma coisa e eu ia acordar já. Não, eu preciso desse cérebro racional, que ele é o lado recurso. E eu preciso desse cérebro emocional, que é o lado emoção. Eu preciso dos dois estáveis e conversando entre eles para pegar o evento, adequar no tempo e espaço, usar o recurso, que o cérebro racional é o recurso, o outro é o trauma. Tudo isso tem que estar trabalhando conjuntamente. Então tem pessoas que falam assim: nossa, Rodrigo, é como se fosse sonhar acordado, eu estava aqui agora, tal, e eu pude me ajudar, tal. O ajudar é o cérebro racional. Então, a faixa de tolerância você vai trazer a emoção, você vai ter a parte sentida da experiência, e o lado racional, que é o lado recurso, vai poder então passar certos ajustes, certas coisas que, assim, como a gente diz, só a Sandra conhece a Sandra. Não tem terapeuta, não tem psicólogo, não tem pai, não tem mãe que consiga conhecer mais você do que você mesmo. Sim. Por isso que a hipnoterapia, pelo menos no modelo que eu trabalho, eu tenho que explicar para o meu cliente que ele vai ser o papel fundamental, exato, protagonista nessa fase de ajudar-se. Se ele acha que ele não tem recurso nem para se ajudar, nem vão fazer. Agora, o que é ultrapassar a faixa de tolerância? Quando você é arrebatado por uma memória, revive a um ponto, como aquele cara lá que se jogou debaixo do carro e ele entra em catarse, em catastrofização, o cérebro racional parou de trabalhar. Lembra que eu te falei? Porque é da natureza. Emoção também, né? O cérebro racional, ele baixa a atividade e você só fica no desespero do luta e fuga. Porque, aliás, por que se faz isso? Vamos supor que centenas de anos atrás você está lá tomando uma aguinha no rio, vem um leão. Se o cérebro racional vai lá para decidir o que vai fazer com aquilo, ele morre, porque ele fala: será que se eu fizer bichinho, o leão vai virar meu amigo? Será que eu corro para a esquerda? Será que eu corro para a direita? Será que eu fico parado e fingo que sou uma estátua? Você já morreu. Então, o cérebro racional tem que parar de querer e deixa que o cérebro emocional tome uma atitude imediata. Só que essa atitude imediata, às vezes, não é a mais adequada. O cara vai lá: eu vou subir na árvore, só que ele esqueceu que leão sobe árvore também. Esse é um grande problema. Mas, enfim, ele tomou uma atitude. Sim. Não é a melhor, mas ele tomou uma atitude imediata. Essa é a natureza. Então, quando você ultrapassa essa faixa de tolerância, você percebe que a pessoa está revivendo, por exemplo, um estupro, que ninguém tem que reviver estupro. É isso que eu queria entrar também, porque não é interessante fazer com que a pessoa reviva isso. Quer dizer, não se vai trazer emoção num caso tão grave quanto esse. Como é que é trabalhada essa questão na reconsolidação de memória? Então aí a gente tem um paradoxo, porque seria ideal reviver esta emoção, porém, neste caso, fica complicado. Você como é falou que se bem, resolve? A gente trabalha emoção, não trabalha a memória episódica. E como é que você vai separar uma coisa da outra? Porque uma coisa é o fato onde ela está vivendo aquela emoção. Exatamente, aí você tem que fazer uns ajustes, né? Por quê? Para casos desse nível, abuso, não faz sentido você reviver abuso, tá? E o caso também não é sobre o abusador, é sobre o abusado, a criança. Sim. Tá? Então, eu, por exemplo, quando eu começo a perceber, a pessoa nem me contou, mas eu começo a perceber que está aparecendo ali um abuso, eu já paro a cena. Calma. A gente já sabe o que acontece, já sei, tá? Não precisa. O que a gente tem que focar é na criança, não no fato, não é? A criança está desorientada, a criança tá, a criança interior, vamos falar, essa criança interior ferida que é uma linguagem metafórica da psicanálise, mas para mim muito, muito interessante, né? Legal. É ela que precisa de ajuda, não é? Não é o abusador, né? Não faz sentido você ver aonde, como, quando, e sim o que ela está sentindo. O que ela está sentindo? Falta de amor, falta de apoio, tá insegura, tá? Primeira coisa que eu faço, por curiosidade, aprendizado empírico, todas as vezes ao longo de 8 anos que eu vi situações onde a pessoa estava passando por abuso, homem e mulher,
Sim. Elas falam assim, eu perguntava antigamente, e o que você quer fazer primeiro para ajudá-la? A gente não precisa reviver cena, a gente só tem que mudar e deixar ela segura. Olha só o que a gente está fazendo, a gente está mudando a emoção. Segura, tudo mais. Ela falou, 90%. É impressionante, não sei porquê, preciso dar um banho nela. Limpar, né? É simbólico demais. Não é você simbólico. quer tirar a suja porque você se sente suja. Exatamente. Então você vai querer, exatamente. ter um processo de limpeza. É muito interessante isso. E aí hoje, quando eu percebo isso, eu já falo, você quer dar um banho nela no mar, na cachoeira ou no banheiro? E aí tem outra coisa curiosa. Ou é mar ou é cachoeira. E está indo mais para cachoeira do que para mar. Não sei porquê. Mas você vê, e aí você faz isso, aí você passa de um tipo de regressão, que você tem ponte verbal. O que é ponte? Uma regressão verbal. Regressão verbal é você contando o que você almoçou ontem. Está lá falando. Você tem uma regressão imaginativa, que a gente vai mudar. Uhum. Você tem uma regressão somática. O que é somática? Minha colega é massoterapeuta. Uhum. Ela está às vezes fazendo massagem na moça lá, na cliente, e passa a mão e tocou numa parte do corpo, é um gatilho que já faz uma regressão espontânea. Uhum. Tá, uma regressão somática. Toque. Né? E você tem a emoção via emoção. Sim. A ponte emocional. Então, você muda dessa ponte emocional, onde você vai reviver uma cena, e passa para uma ponte imaginativa. E ali, então, esquece o evento episódico e passa só para o recurso imaginativo. Mas para o cérebro emocional, ele não difere muito bem o que é estado de vigília, que é a realidade, estar aqui agora, sonhos, imaginação ou lembrança, quando há emoção envolvida. Entendi. Por exemplo, David Eagleman, um dos maiores neurocientistas do mundo, agora estou lendo o segundo livro dele, lá, Cérebro, uma biografia, ele repete essa mesma situação, que, por exemplo, você já não teve um sonho de tão real, você acorda no meio da noite assustada, assim, onde é que eu estou? Sim, várias vezes. Onde é que eu estou? Ah, nossa, era um sonho. Uhum. Eu acho que eu já te contei, eu tenho 3 clientes que têm trauma por sonho. Uhum. Eu atendi uma jornalista, eu conversei com uma jornalista da Bandeirantes, que terminada a entrevista, ela falou, Rodrigo, eu não posso colocar uma bala nem um chiclete na boca. Eu falei, por quê? Eu tenho fobia. Eu falei, você engasgou em algum momento da sua vida? Ela falou, não, eu sonhei que engasguei. E acordei assim, sufocada. E nunca mais consegui colocar uma bala. Ou seja, foi tão real que ela tem uma fobia de bala. Então o cérebro ele não identifica muito com a realidade. Então se você estiver engajado no processo de dar acolhimento, de dar amor, entregando um recurso, dar proteção, esse cérebro ele está processando essa emoção de uma outra maneira, via imaginação, porque agora está dando recurso, amparo, amor e tal. E é isso que a gente chama de reconsolidação de memória. É como se fosse pegar reconsolidação uma terapêutica da memória emocional. Emocional. Nós não ficamos na memória episódica. Então, por né? isso, é por isso que também a gente fala nessa confusão, porque num dos artigos que eu li, ele falava sobre isso, porque existe esse questionamento. Ah, mas a pessoa vai esquecer, a pessoa vai achar que não passou por aquilo, por isso, enfim. Não. Existe uma certa Agora, imagina tudo isso que eu expliquei para você agora, você já não vai ser mais a mesma pessoa trabalhando com hipnoterapia. Porque Bruce Ekman foi o cara que foi o protagonista de fazer a translação, de pegar esse conhecimento neurocientífico e fazer uma aplicabilidade terapêutica. Né? Ele escreveu Unlock the Emotional Brain, que é o livro que foi o precursor de como se trabalhar com essa memória emocional. Né? Então, ele fala que depois que você entende a lógica por trás do processo, a técnica, você pode até criar a sua metodologia. Eu não estou desmerecendo que você tem que ser um excelente aplicador da sua técnica. Mas não sejamos tecnicistas. Não sejamos tecnicistas. Use a técnica, porém não seja tecnicista. Porém saiba o que você está fazendo. Porque o mais importante dentro de um processo, de um trabalho com um paciente, é justamente você ter a capacidade de sentir aquele paciente, de entender e sentindo entender a necessidade que ele tem naquele momento. E se você ultrapassa essa faixa de tolerância, Sandra, a pessoa não tem um recurso cognitivo para se ajudar, ela é arrebatada por essa memória e entra em terror, e aí você tenta ajudar, nada ajuda. Então, sim, você tem que saber como lidar com isso, manter essa pessoa na faixa de tolerância. Muito abaixo,
Não resolve também. Também claro não vai ter nada. E aí você está percebendo, você tem a perspicácia clínica de olhar e falar, o cara tá só brincando de imaginar, que não está adiantando porcaria nenhuma. Cadê a emoção conjugada? Cadê? Ele está relembrando ou está revivendo? Você começa a ter muito mais crítica sobre o processo. Aí de repente você vê que tem pessoas que entram de uma maneira tão profunda naquilo que começou a perder o controle, você também tem que baixar. Você já tem que cortar antes. Puxa a pessoa de volta. Exatamente. Então a técnica em si, ela não é, como dizem algumas pessoas que você viu outro dia, se mandou um post, não, a regressão é perigosa. Não, perigoso é quem faz. Porque tem ignorância. Não sabe, foi isso que me fez buscar conhecimento, porque todo mundo começou a aterrorizar o processo, aterrorizar o processo. Eu falei, calma, pera lá. Daí o que acontece? Você generaliza, sem entender nada, você faz um curso de 2, 3 dias, para por ali, não estuda mais, você é um ótimo tecnicista, como você falou, um aplicador de técnica, mas você não sabe todo o processo científico, neurológico, como você desestabiliza essa rede neural, como você aplica recursos, como você mantém faixa de tolerância, como você reconsolida essa memória, e depois durante, já que estamos falando de hipnoterapia, no final, como você verifica se essa memória foi reconsolidada, também tem verificação. Tem uma série de passos ali que um instrutor, e olha que eu conheço vários, imagino, não sabem nada. Não sabem nem o autor da própria técnica que eles aplicam. Escolas tomam para si a autoria dessas técnicas, é tudo uma bobagem. Né? E ali assim, quando você entende sobre reconsolidação de memória, você passa a melhorar a sua técnica. Sua performance, né, digamos assim. Mas assim, a reconsolidação da memória, aliada a qualquer que seja a terapia, ela é muito útil principalmente em quais casos? Para reconsolidar a memória? Isso. Traumas, estados depressivos, angústias, medos, às vezes carências, para você entender, pelo menos para você entender o que está acontecendo, entender, como eu te falei, a parte sentida original da experiência.